Boa noite a todos. É com muita alegria e com as bênçãos do nosso amado Mestre Jesus que estamos iniciando nossas atividades de hoje. Sejam todos bem-vindos ao Núcleo Espírita Nosso Lar para mais esta noite de estudos. Nossas palestras são inspiradas no livro Fonte Viva e o assunto de hoje é relativo ao capítulo 34, cujo título é Guardemos o Cuidado, e que está na carta de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 15. Lembramos a todos que nossas palestras estão disponibilizadas no nosso canal do YouTube, Núcleo Espírita Nosso Lar. Inscreva-se e ative o sininho para ser notificado de novas postagens. E também comentem, viu, gente, sobre o que vocês acharam da palestra, do expositor, viu? A gente vai gostar muito. E para falar sobre o nosso tema de hoje, Guardemos o Cuidado, é com renovada alegria que convidamos agora a nossa amiga Lília Mamed, que é palestrante espírita e colaboradora aqui do Núcleo Espírita Nosso Lar. Seja bem-vinda, Lília. Boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Núcleo Espírita Nosso Lar. Estamos aqui novamente, né? É raro eu estou aqui, eu estou sempre ali no computador, mas faz parte, quando chama, o dever chama, a gente vem. E, para começo, né, quando eu recebi esse texto para poder fazer a palestra, sinceramente, não é o caso de vocês, mas é o meu caso. Eu falei, gente, eu ainda não faço isso. E eu recebi essa palestra, foi no mês de junho, esse texto, né, não a palestra. E eu fiquei estudando e falei assim, nossa, eu tenho que começar a agir de acordo com esse texto, de acordo com o que Emmanuel nos traz. Então, desde junho, eu estou tentando domar isso em mim para que eu possa, né, realmente estar falando um pouco sobre isso. E, graças a Deus, eu estou tentando, gente. Então, assim, é um exercício todos os dias, porque nós estamos aqui para que a gente possa aprender, né? A Casa Espírita, ela traz o Evangelho para que a gente possa entender. E, né, os estudos nos ensina a ver melhor como Jesus trouxe para nós, né, naquela época, e nós não entendemos. Então, assim, esse texto é maravilhoso, porque Paulo, né, eu não sei se vocês conhecem o Tito não é muito falado, né, mas ele era o braço direito de Paulo, né, quando Paulo necessitava que ele resolvesse problemas da igreja lá em Greta, ele ia lá e falava e resolvia. E era muito amigo de Paulo, né? Até o meu amigo Naron trouxe aqui um pedacinho sobre Tito. Ele era judeu, né, filhos de pais gregos, converteu-se ao cristianismo por meio do ministério do próprio apóstolo Paulo, que chamava de verdadeiro filho segundo a fé comum. Serviu como um exemplo vivo de que o evangelho era para todos, pois não precisou ser circuncidado ao se converter, né? Então, ele ajudou muito Paulo a trazer o evangelho para aqueles que precisavam. E esse texto, primeira coisa, eu procurei imagens para a gente começar a falar um pouco desse texto, do que a gente faz. Aí eu vi essa imagem até no Google, né? E a gente vê a imagem do todo tatuado, né? Com a veste, né? Meio power, né? Meio rock and roll. E a gente de primeira a gente fala, barra pesada, né? A gente já condena a pessoa, barra pesada. Só que a gente não conhece a pessoa. A gente simplesmente viu essa pessoa passar e julgamos essa pessoa. E, no fundo, a gente vê quem é essa pessoa, na realidade. Ele ajuda quem precisa, ele tem uma família linda e ele é médico.
né? Então, já é uma coisa que a gente já começa a perceber diante do texto. Uma mulher, né? Ela usa roupas curtas, tal, e ela foi considerada como uma prostituta, como diz o Chico Xavier, uma moça equivocada. Mas a gente não sabe o que aconteceu na vida dela para que ela possa ir para esse lado. A mãe dela teve uma doença com a irmã, a filha não teve como urgentemente ajudar a mãe, e ela procurou a facilidade, mas ela cuida bem da irmã, né? São pessoas que acontecem que nós julgamos. Olha lá, a mãe doente, e a irmã, né, novinha, está influenciando ela sem a gente conhecer o passado dela, sem a gente conhecer a vida dela. Nós julgamos. Uma pessoa na escola, né, e ela não consegue resolver uma equação. E a gente vai lá, né, ainda mais quando a gente é mais jovem, né, lá, é burro demais, não aprende, né, não entende. E a gente não vê a outra capacidade dele. Ele tem outras qualidades, né? A gente vê ele pintando. Então, a gente já julga a pessoa que ela é incapaz, que ela não dá conta. Todos nós fazemos. Bom, eu estou falando no meu caso, né, que estou aprendendo. Outra pessoa, né, a gente vê um rapaz andando de bicicleta e a gente fala fracassado. O homem do carro fala fracassado. Não. Né? Ele gosta de andar de bicicleta, às vezes ele é uma pessoa bem-sucedida, mas ele cuida da natureza. Então, ele pensa assim, se eu posso ir no trabalho de bicicleta, eu estou evitando, né, a poluição, e aí a pessoa que está de carro, achando ruim que a bicicleta está no meio, chama ele de fracassado. Né? Olha para você ver como é que a gente julga as pessoas. A gente tem que entender que todas as pessoas têm um passado, que as escolhas delas são devido a esse passado. Tem gente que gosta de ser ousado, de vestir roupas diferentes, mas é ela, e é uma pessoa, às vezes, boa, sim. Então, eu faço a pergunta, né? Como está o nosso coração e mente? Né? O que eu estou pensando se eu vejo uma pessoa na rua, ou se eu vejo um amigo do meu filho ou da minha filha? Será que, quando eu vejo aquela pessoa, eu falo assim, não é um bom rapaz para poder acompanhar a minha filha? Eu conheço, eu procurei chegar perto desse rapaz, perguntar, e aí? Né? Como é que é a sua vida? Quem são seus pais? Né? Você está estudando? Não, logo eu faço esse julgamento. Por quê? Porque a minha mente, eu trago com ela, muitas vezes, coisas que a gente vê na televisão, que é o mal. Eu vejo o mal em tudo na vida. Lógico, gente, a gente liga a televisão, a gente vê, sim, muitas pessoas agindo no mau caminho, né, escolhendo escolhas mal feitas na vida. Mas aí eu carrego isso comigo. Né? Então, às vezes, eu não deixo a minha filha ir na padaria porque eu já penso que ela vai ser atacada por alguma pessoa. Por quê? Porque eu já carrego isso em mente e no meu coração. Né? Então, não adianta eu desconciliar para assim, aquela pessoa é boa, mas a minha mente está pensando, não é. Eu tenho que cuidar dos dois, do meu coração e da mente. Porque se minha mente está sombria, né, eu vou ver tudo de ruim naquela pessoa, no mal, vou ver tudo isso. Às vezes a gente está em rodas de conversa, né, com os amigos, ou até mesmo aqui dentro da casa espírita, fora dos trabalhos, e aí alguém comenta de uma pessoa.
Tá, gente? Eu estou contando casos que são atuais para que a gente possa entender o que Emmanuel traz para a gente. E aí a pessoa começa a falar mal daquela pessoa. E aí a conversa está tão integrante, tão ali, tão forte, que você também acaba, você nem conhece a pessoa, você também começa a falar mal daquela pessoa. É isso que Emmanuel fala, guardemos o cuidado. Porque a gente tem que pensar o seguinte, se eu estou nessa roda de conversa, eu não conheço a pessoa, ou às vezes eu até conheço a pessoa, por que eu também tenho que falar o mal? Eu tinha uma amiga minha, ela já está no plano espiritual, que todas as vezes que a gente sentava num grupo de amigos e alguém começava a falar mal, ela sempre trazia coisas boas daquela pessoa. Porque ela cuidava da mente e do coração. Ela não via só os atos dela, que ela achava que estava certo, ou estava para ela certo, né? Mas ela via uma pessoa também que cuidava da filha, que cuidava dos seus afazeres, que fazia bondade. Só que ela tinha algo que era diferente, né? Muitas vezes a gente acha que a pessoa, ela sim, está errada. Às vezes a gente está numa discussão, né? E a pessoa está xingando, e você também está falando alto, e aí você tenta passar aquilo que você quer passar, a pessoa tenta passar aquilo. Isso não vai sair em nada. Por quê? Cada um tem o seu entendimento de acordo com aquela posição que tiver. Então, a gente tem que respeitar a pessoa. A gente tem que começar a pensar o seguinte, aquela pessoa, ela tem um conhecimento daquilo. Para ela, aquilo está certo. Entendeu? Então, para mim também está certo. Mas, se eu estou sabendo mais, é melhor eu me calar. E deixar que a pessoa fale. Porque é o entendimento dela. Né? A gente fala muito aí da Anete, ela fala assim, baseado em que você está falando isso? Aí ela vai falar, olha, eu escutei isso está certo? É igual briga de marido e mulher, ninguém está certo. Né? Sempre um está falando mais alto que o outro está falando, mas é aquilo que a gente, não, vamos procurar entender, cada um. Então, a gente tem que começar a entender que cada pessoa traz uma bagagem. Nós somos filhos de reencarnações, milhares de reencarnações, gente. A gente não é a nossa primeira reencarnação. Nós temos irmãos que cometem erros, que são umas barbaridades, que a gente fala assim, meu Deus, mas quem sou eu para julgá-lo? Eu não sei quem eu fui em outra vida. Nesta vida, hoje, eu não faço aquilo que ele fez, mas ele ainda está fazendo. Quando nós fazemos, a gente vê algo isso acontecer, a gente não tem que ficar com ódio e falar, meu Deus, essa pessoa ela tem que passar por isso também, que não sei o quê. Não. Nós temos que entender que são irmãos que ainda não tiveram a oportunidade do conhecimento que nós estamos tendo hoje. E são irmãos que falham, né, e que vão falhar muitas vezes até um dia chegar como hoje nós estamos aqui. Nós temos que pensar, né, em julgamentos, não para julgá-los e fazer o mesmo que a mídia ou qualquer outra pessoa faz. Nós temos que pensar, é um irmão que ainda perdeu a oportunidade de se melhorar. Um irmão que um dia ele vai realmente escolher o caminho certo. E o que a gente pode fazer? Orar por aquele irmão. Trazer benefícios para que outras pessoas na vida dele possam mostrar o caminho do bem. Porque falhar, todos nós falhamos. Eu mesmo falo, o dia que eu li essa leitura, eu falei, eu ainda julgo. Eu ainda entro em rodas e começo a falar, mas eu estou começando a entender e usar em minha vida. Eu estou começando a perceber e domar as minhas más tendências. Quando eu começo, eu falo, opa,
Isso já não me cabe mais. Ou eu me levanto para poder disfarçar, eu vou ali e saio, ou eu respiro e fico em silêncio. Não estaria aqui, eu estaria em mundos mais felizes, não é? No capítulo 8 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, gente, tem lá: bem-aventurados os que têm puro do coração. Quem tiver oportunidade, lê esse capítulo. É muito bonito. Quando Jesus Cristo fala, vinde a mim todas as criancinhas. Por que ele fala isso? Quando a criança, ela vem, nós viemos quando criança, o que é sim para nós é sim. O que é não, é não. A criança fala: você é feio, você é bonito, na cara da gente. Ela fala. Né? São crianças ainda puras, mas são filhos de outra reencarnação. Só que vai crescendo, né? E vai trazendo as más tendências do passado, e aí muda. Mas quando as crianças ainda estão, né, nas suas flor de idade, mostrando a sinceridade, é isso que ele quer de nós, que sejamos puros, como criança. E a gente tem que começar também, à medida do possível em nossas vidas, antes de a gente falar qualquer coisa com outra pessoa, tanto na raiva, tanto em coisas que acontecem na vida, a gente tem que parar. A gente tem que parar. Eu sei que não é fácil. Respirar e pensar. Porque a palavra, quando é falada, já falou. E ela magoa. Então, a gente tem que ter esse cuidado em nossas vidas. Tem uma historinha que eu gosto de assim, né, que é para ilustrar mesmo o que está dizendo. Porque ali eu trouxe isso aqui para você ver aquilo que a gente está falando. Nós julgamos o mundo exterior com base no que carregamos em nosso coração e nossa mente. Por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, eu julgo a pessoa, mas aquilo está em mim ainda. Porque é o nosso espelho. Porque, às vezes, eu viro para a Ivone e falo assim: nossa, aquela Ivone é chata. Ou mulher danada. Não sei o quê, papapá, mas aquilo está em mim. Porque, se não estivesse em mim, eu jamais ia falar isso dela. Eu ia falar: nossa, mas ela fala coisa boa. Ela traz algo para nós. Ela é uma amiga e tanto. Porque está em mim. Então, se eu começo a falar algo, apontando: você é isso, porque simplesmente isso ainda está dentro do meu coração. Eu também faço. É meu espelho. Projetamos nos outros os sentimentos, defeitos e intenções que, na verdade, é nosso. Eu tenho esse defeito. Se eu vejo a grama do vizinho e eu falo mal, por quê? Porque eu tenho esse defeito. Não é isso? A gente carrega isso. Então, a gente tem que começar a perceber. E na historinha, tinha duas pessoas. Essa pessoa, vamos colocar o nome, vamos colocar de Lucas, viu, Lucas? Tá bom? Em sua homenagem. Lucas cuidava do jardim lá fora da casa espírita. Muito bem. Deixava o jardim maravilhoso, impecável. Quando as pessoas chegavam, falavam: nossa, Lucas, tá lindo. E ele ficava feliz com aquilo. A dona Ivone, não, a dona Ivone cuidava do jardim da casa espírita por dentro. E antes dela começar a cuidar da casa espírita, ela parava e falava: o que eu fiz hoje primeiro? Será que eu deixei muita erva daninha?
vou fazer uma prece antes. Aí ela se perguntava, será que eu magoei alguma pessoa hoje? E ela continuava o trabalho. E isso era sempre assim. Um cuidava do jardim do lado de fora, e a Ivone cuidava do jardim do lado de dentro, do coração. E um dia veio uma tempestade, mas uma tempestade que acabou com o jardim lá fora. E também o jardim de dentro, porque a janela estava aberta. O Lucas ficou desesperado. Meu jardim, e aquilo nada funcionava, ele não adiantou, e ele reclamava, e ele reclamava. E a Ivone falou, vamos recomeçar. Vamos tratar do jardim de novo. Ela teve pessoas que falaram mal, mas ela tinha cuidado do jardim do coração e da mente. Ela continuou. Então, gente, nós temos que guardar aquilo que Deus nos dá. Aquilo que Deus vai colher em nós, a nossa alma. Não bens materiais. Não o jardim lá fora. É o jardim de dentro. Para que a gente possa ter isso, para que a gente possa ter aquilo que Emmanuel fala para nós, para a gente ser puro de coração e mente. A gente tem que começar a perceber isso. Somos irmãos, não é? Todos nós estamos, eu fico pensando assim, falo assim, nossa Deus, para que tanto irmão? Porque é um mundo inteiro, fora os irmãos de outros planetas. E um dia, todos nós chegaremos a Cristo. Ele mesmo disse isso para nós. Mas a gente tem que começar a mudar. Gente, não é fácil. Eu falo por mim mesmo. A minha vida melhorou muito depois que eu conheci a doutrina espírita. Eu tento trabalhar isso em mim. Eu não estou aqui na frente falando assim, gente, eu sei. Não sei. Eu estou estudando para que eu possa agir na minha vida, na minha vivência. Olhar o outro, né, com beleza. Porque é igual quando o Chico viu um cachorro. Todo mundo falando do cachorro morto. Nossa, que fedor, que horror. Não, Chico, vamos sair daqui. E o Chico chegou perto daquele cachorro, na podridão, olhou nos dentes dele, mas ele tinha um dente bonito. Né? Então, a gente tem que começar a ver as coisas boas das outras pessoas. A gente não sabe o que ela passou. Às vezes a pessoa entra numa loja, aí fala, não, aquela vendedora ali, ela me maltratou, ela não soube nem me atender. Mas você não sabe o que passou na vida dela. Se ela teve um bom dia, se ela está passando por alguma coisa. Uma vez saiu até eu não sei se foi reportagem, mas 2 casais em aeroporto, e ele foi para tomar um café, e a moça fez uma falta de educação com a esposa dele. E o marido olhou, observou, ele falou assim, olhou para ela e falou assim, não, ela tem alguma coisa. Virou para ela e falou assim, olha, está acontecendo alguma coisa? Aí ela abriu a boca a chorar. Ela começou a chorar, a ficar em prantos. E ela foi relatando o que tinha acontecido com ela, para ela estar daquele jeito. Então, a gente tem que começar a ter essa percepção no outro. Nem tudo é alegria, nem tudo é bonito para nós também. Tem dia que a gente vai levantar rancoroso, a gente vai acabar descontando nas pessoas, principalmente na família. A gente vai e acaba falando. Mas eles também não têm culpa. Então, a gente tem que começar a ver a beleza do outro, independente da pessoa que ela fez. Foi hediondo? Pode ter sido, mas aquilo não é um dever de você julgar. É você falar assim, que o Senhor possa colocar pessoas no caminho desse irmão, para que ele possa achar esse caminho e viver melhor, e ser uma pessoa melhor. E a família que foi prejudicada, que ela possa entender e ter força para poder sair disso. É isso
que Ele quis dizer para nós. Então, nós temos que guardar o cuidado para que a gente possa sair dessa escuridão e trazer somente a luz. E a gente caminhar todos os dias de nossas vidas. Então, a gente tem que começar a policiar ali. Deu uma rodinha, começou a falar, muda de assunto, ou senão fica em silêncio, bebe a água da paz. Não sei se vocês conhecem. Vocês conhecem a água da paz? No livro Nosso Lar, colocava água para as pessoas ficarem caladas, porque com água na boca, segura a água, para ela não falar. Porque senão a gente vai arrepender. Então, a gente tem que guardar o cuidado para que a nossa vida melhore, para que a gente possa desejar bênçãos de luz para aqueles que precisam e trabalhar isso em nós. O dia que eu falar assim, gente, hoje eu posso falar isso porque eu dei conta. Que hoje eu estou aqui porque eu também estou aprendendo. Eu estou tentando usar isso na minha vida. E isso acontece também, gente, dentro da casa espírita. Não é só lá fora, não. É dentro da casa espírita, nas igrejas, em qualquer lugar. Isso acontece. Então, quando ver uma rodinha, afasta. Vamos mudar de assunto? Isso não é legal. Para que a gente possa viver melhor uns com os outros. E, gente, quando a gente começa a mudar, eu falo isso, gente, é uma sensação tão boa quando a gente acerta, e a gente fala assim, gente, eu venci dessa vez, eu não consegui, eu consegui ficar calada, eu consegui fazer uma prece naquele momento. Isso é bom. E as coisas vão abrindo, vão acontecendo, que você fala assim, nossa, será que eu mereço? E a espiritualidade aqui se encontra. Na hora que eu comecei a ler o texto, pensei, meu Deus, e agora? E quando eu cheguei aqui, ela aproximou de mim e falou assim, vamos lá, Lília, vamos lá tentar falar, trazer esse benefício para que outros também. E eu quero que vocês falam para isso, mas falam da maneira com exemplo. Seja o exemplo, não precisa forçar a pessoa a mudar. Faça. A pessoa vai perceber do seu lado, ela vai estar do seu lado e ela vai falar assim, olha, que atitude bonita, assim como eu percebi dessa minha amiga. Eu falo, gente, ela não fala mal de ninguém. E isso é o que vocês podem fazer, é a divulgação do Evangelho, é exemplo. Se a pessoa não fez, lá, jogou no lixo. Gente, ela ainda está aprendendo, você ainda pode catar e jogar no lixo, aquela pessoa ainda vai aprender. São pequenas coisas. Você vê, a gente julga da pessoa jogar no lixo e você não pega. Você fica lá, ela jogou o papel no lixo, eu não vou pegar. Então, a gente tem que começar a ter essas atitudes. Um exemplo muito grande, na Copa, onde o Japão acabava o jogo, os japoneses iam lá e catavam os lixos dos outros. Olha que exemplo. Nós também temos que fazer isso. Na praia, levar seu próprio lixo, às vezes você cata até o lixo do outro que estiver do seu lado. E assim a gente vai evoluindo, a gente vai melhorando, vai chegar um ponto que aquilo que está em você ainda vai sumir, e você não vai importar do que os outros estão fazendo. Não vai. Isso. Se vocês estiverem numa roda onde começa falta de paciência, a pessoa fala da outra roupa da outra pessoa, a inveja, a maledicência, se isso te incomoda e você está ali no meio, sai. Sai, porque isso, porque a gente, enquanto a gente tiver nesse caminho, e não ter a vigilância de prestar atenção no que está acontecendo nisso, a gente
vai continuar na mesmice disso e nós vamos ser iguais. Então, nós temos que tirar isso do nosso peito, do nosso coração. E é isso que eu gostaria de passar para vocês. Eu espero que a palestra assim, foi entendida, devido ao texto. E vamos começar a praticar, todos os dias em nossas vidas.